Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 22 de outubro de 2024, terça-feira. Pedi, pois, ao Senhor da Messe. Mateus 9:38. Nós sabemos que na Igreja no Brasil, o mês de agosto é um mês vocacional, em que nós rezamos por todas as vocações. Enquanto a sociedade acredita erroneamente que o mês de agosto é o mês do desgosto ou o mês ruim, a Igreja sempre foi na contramão e tornou esse mês um mês especial. Mas nós não podemos ficar restrito a rezar pelas vocações ou analisar a nossa vocação somente no mês de agosto. Por isso, ao longo do ano litúrgico, a Igreja utiliza alguns meses do ano para algumas celebrações especiais, como, por exemplo, o mês passado foi o mês da Bíblia, o mês de setembro. Este mês de outubro é o mês das missões, o mês do Rosário é em maio e o mês vocacional foi no mês de agosto. Além dessas celebrações litúrgicas especiais, nós temos os tempos fortes, como, por exemplo, a Páscoa e o Natal. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que primeiro rezar pela vocação ao ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. E nós somos chamados a rezar por estes ordenados para que sejam perseverantes em sua vocação e ainda pedir a Deus mais operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Temos que rezar para que mais jovens deem o seu sim a Deus e perseverem no caminho, pois sem sacerdotes não teremos Eucaristia, e sem a Eucaristia, que é a Santa Missa, nós não teremos a Igreja. A Eucaristia faz a Igreja faz a Eucaristia. Depois, nós somos chamados a rezar pelas vocações à família, e particularmente à paternidade. Vamos largar de ter cachorro e vamos ter filhos, os pais terem filhos, recordando dos pais. Nós somos também chamados a refletir sobre a importância da família na sociedade e como cada família pode ser sinal da presença de Deus para a sociedade. É nas famílias que se aprendem os verdadeiros valores e aprende-se as primeiras orações do cristão. A família é a igreja doméstica e família que reza unida, permanece unida. Depois nós somos chamados a rezar pela vocação a vida religiosa e a vida consagrada. Os religiosos animam a vida da igreja e ajudam em diversas pastorais, nas inúmeras paróquias em que atuam. Muitos religiosos também estão à frente de paróquias e comunidades, ou ainda à frente de escolas, hospitais e casas de acolhida. Rezemos para que muitos jovens possam abraçar a vocação à vida religiosa e consagrada e as diversas congregações possam continuar a sua missão. Depois nós somos chamados a rezar pela vocação para a vocação ou pela vocação dos leigos e leigas, particularmente dos catequistas, porque todos os batizados são chamados a serem sacerdotes, profetas e reis, e ainda discípulos e missionários de Jesus. Os leigos podem servir em diversas pastorais da paróquia, principalmente como catequistas, falando de Jesus e anunciando, testemunhando o reino de Deus para as crianças, para os jovens e também consolando os nossos idosos. Os catequistas são um braço direito do padre, ensinam em nome de Deus e da Igreja. Ser catequista, ao mesmo modo que qualquer outra vocação, é um dom, é um chamado de Deus. Por isso rezemos pela perseverança daqueles que já são catequistas e que novas pessoas aceitem este chamado a esta missão. Queridos irmãos e irmãs, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Mas a Igreja, ela é como uma sinfonia vocacional. Por isso, pedi, pois, ao Senhor da Messe. Mateus 9:38. Quando nós rezamos pelas vocações e analisamos a vocação de cada um, isso vai ao encontro com o ano da oração, que é o ano que nós estamos vivenciando, convocado pelo amado Papa Francisco, que permeia a vida da Igreja nesse ano em preparação ao jubileu da esperança do próximo ano. A Igreja, que é mãe e mestra, ela deve
estar em plena sinfonia de oração, pedindo novas vocações para a igreja. A nossa súplica é conforme Jesus nos ensinou, em que devemos pedir ao Senhor novos operários para a messe, pois a messe é grande, os operários são poucos. Meus irmãos, sobretudo nos dias de hoje, é urgente que tenham muitos operários na messe para levar adiante a palavra de Deus. Algumas pessoas se encontram perdidas e necessitadas do anúncio da palavra de Deus. Precisamos de sacerdotes que vão aos hospitais, asilos, cemitérios, assistam aos funerais, presidam missas de corpo presente de 7º dia, administrem a unção dos enfermos e visitem os doentes em casa. O povo de Deus precisa de sacerdotes que cuidem do rebanho. E como diz o amado Papa Francisco, a igreja precisa de sacerdotes que sintam o cheiro das ovelhas. Para tudo isso é necessário que rezemos, para que não faltem sacerdotes e que ninguém fique sem assistência religiosa, assistência sacramental. É necessário ser uma igreja em saída e para isso tem que haver sacerdotes dispostos para tal missão. Temos que ser sinal de Cristo ressuscitado para aqueles que precisam e iluminar o mundo que está obscuro com a luz de Cristo. Rezemos por todas as vocações, mas sobretudo peçamos ao Senhor operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos, e sobretudo os jovens se sintam atraídos por Deus e respondam com alegria o chamado do Senhor. Em cada dia que nós rezamos pelas vocações, nós devemos pedir ao Senhor bons padres, bons pais de famílias, bons religiosos e religiosas e bons leigos ao serviço do reino de Deus e do anúncio do evangelho da vida, do evangelho da salvação. Cada batizado é chamado por Deus a uma vocação em específico. Pode ser para o ministério ordenado, para catequista, para constituir família, ou ainda para ser um ajudante da vida espiritual das pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ser ajudadas para entrarem no mistério de Deus, para conhecerem as coisas de Deus. A maneira de descobrir qual é a nossa vocação é através da oração, no silêncio escutar Deus e responder com o seu sim. Após ouvir o chamado de Deus, responder afirmativamente. Procure o sacerdote, comece o discernimento vocacional. Depois de um tempo de discernimento vocacional, descobrirá se aquela vocação ao qual recebeu o chamado é de fato aquela que gostaria. Temos que abraçar a vocação com alegria. Não podemos ser catequistas, padres, pais de família ou religiosos tristes e amargurados. Deus não chama ninguém para ser triste, mas a vocação deve expressar alegria em servir ao Senhor e lembrar que, antes de tudo, em cada vocação servimos a Deus, até mesmo em família, sobretudo em família, quando é ensinado aos filhos a importância de rezar ao Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, rezemos pelas vocações, que nós tenhamos vocações sadias e santas, e que Deus nos abençoe, e a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe das vocações, direcione os passos de todos os vocacionados, para que possam fazer uma escolha certa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, e em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Naquelas estradas empoeiradas da Galileia, a atitude que se vê é compaixão. É Jesus que vai à frente e ao encontro da batida e tão cansada multidão. A semente foi lançada, vai ser grande a colheita. Das calúnias da roçada se precisa
graças ao seu Senhor. O amor e a ternura curam a mudez. De outro lado vem a inveja que não aceita. Mas Jesus segue a missão com altivez. A semente foi lançada, vai ser grande a colheita. Nas calúnias da roçada, se persiste, não se deita. Se há um povo oprimido, se a ovelha sem pastor, queremos ser destemidos, operários do Senhor. Somos todos convidados para a colheita das sementes que Jesus mesmo plantou, libertando e restaurando a dignidade